com muito prazer eu recebo cada um de vocês aqui no canal Cantinho da Reflexão. E hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo ele é muito interessante, ele é muito forte, muito conhecido por todos nós. Por onde a gente passa, a gente vê as pessoas colocando essas frases, esse versículo, nos seus stories, nas suas redes sociais, no seu veículo, né? E a gente percebe que esse versículo retrata o ciclo da vida. E se cada ciclo ele vem para nos ensinar um propósito. Cada fase da nossa vida, ela tem um propósito para cada um de nós. A gente vai ver nos versículos posteriores ao que nós acabamos de ler, vamos ver se há 28 atividades mencionadas, cada uma no seu tempo e contrárias uma às outras, né? E a gente percebe que a palavra de Deus quer nos ensinar através desse versículo que há tempo para cada coisa. Para cada pessoa nesse mundo há um tempo diferente que vai acontecer. Às vezes o tempo que eu posso estar vivendo hoje pode ser diferente do seu tempo. Mas cada um de nós precisamos viver esse tempo que foi determinado para nós, para que possamos aprender as devidas lições que Deus deseja nos ensinar, para que nós possamos ter a nossa vida, ter a nossa fé aperfeiçoada cada dia mais. Existem muitas pessoas, irmãos, nesse mundo que não entendem que outras pessoas estão precisando passar por um tempo na sua vida, se precisa e se vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, e ela precisa vivenciar para receber um amadurecimento, para receber uma força, uma fé totalmente fortalecida, totalmente diferenciada de tudo que ela já viveu na vida, de tudo que ela já recebeu na vida. E muitos de nós não entendemos quando uma pessoa precisa passar pelo tempo de tristeza. Não entendemos quando essas pessoas precisam passar por esse tempo de tristeza para refletirem nas suas vidas. É muito diferente, irmãos, passar pela tristeza, e muito diferente é você se entregar à tristeza e viver para sempre na depressão, na ansiedade, se essa tristeza se causou. Viver uma tristeza é totalmente diferente de se entregar à depressão e à ansiedade se essa tristeza se proporcionou. Porque quando a gente se encontra triste, irmão, essa tristeza, quando ela é para a vida, essa tristeza ela nos leva a uma reflexão tão profunda. Ela nos leva a nos lembrar o quanto nós devemos ser dependentes do Senhor. Ela nos leva a nos lembrar das atitudes que tomamos e se nos levaram para uma situação que nós nos encontramos agora. Ela nos leva a meditar, refletir quanto tempo nós perdemos nos envolvendo em coisas tão inúteis na nossa vida, a ponto de não valorizarmos os pequenos momentos, e aí esses momentos passam na nossa vida e depois nós estamos chorando porque a gente não valorizou esses momentos. Mas existem tristezas que são para a morte. Porque existem tristezas que acabam nos levando a uma depressão tão profunda. Porque muitas vezes nós não nos atentamos para o tempo que nós devemos nos levantar do chão quando nós logo passamos por alguma situação que nos leva a um desânimo, né? A uma tristeza que nos faz balancear na nossa fé. Nós precisamos saber o tempo de se levantar. É normal que a gente se entristeça, é normal que a gente passe pelo vale
da tristeza, do desânimo, mas não é normal e não é certo quando a gente se aprofunda nessa dor, nessa tristeza, a ponto de a gente não saber da hora de nos levantar. E eu quero compartilhar algo pessoal com vocês através dessa mensagem, porque não sei se algum de vocês sabe, mas a maioria se deve saber, porque me conhecem pessoalmente e sabe que há 6 meses atrás eu perdi meu pai. Eu tenho vivenciado um período de luto na minha vida. E perder meu pai não foi fácil e nunca vai ser fácil para ninguém, porque nunca estamos preparados para perder alguém que a gente ama. E aí, quando eu recebi a notícia de que meu pai iria partir, naquele momento caiu a ficha na minha mente de que eu nunca mais iria poder compartilhar minhas vitórias com meu pai, eu nunca mais iria poder compartilhar as minhas dores, nunca mais poderia mostrar para ele o caminho e quem foi que eu me tornei. E como ele soube investir muito bem na minha vida, para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Eu nunca mais ia poder fazer uma ligação para ele e dizer: olha pai, eu estou bem. Ô pai, como você está? Naquele momento, na minha cabeça, eu fiquei imaginando: meu Deus, nosso pai e nossa mãe não é eterno. Por mais que a gente saiba disso, mas quando a gente presencia, quando a gente vive essa situação de perder um pai, de perder uma mãe, a sensação que a gente tem é de que nossos pais são eternos. Então a gente sempre vai ter eles ali para poder contar com eles, mas isso não é verdade. Eu me lembro que quando eu vivenciei, quando eu recebi a notícia de que meu pai tinha morrido e que eu estava ali no velório, muitas pessoas, irmãos, me respeitaram, sabe? Respeitaram o momento que eu estava vivendo, respeitaram o momento de luto, sabia que o tempo que eu estava vivendo, naquele momento, era um tempo de dor, era um tempo de prantear, era um tempo de derramar lágrimas porque uma pessoa tinha partido, uma pessoa muito especial na minha vida tinha partido. E essas pessoas me consolavam com a palavra de Deus, essas pessoas me abraçavam. E muitas vezes não precisava elas falar alguma coisa, porque nessas horas muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer, né? Para o nosso próximo. Mas existiram outras pessoas que por não saber o que dizer, acabaram mais atrapalhando do que ajudando. Porque elas não entendiam que naquele momento eu precisava viver o tempo de prantear. Sabe esse tempo que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, há tempo de prantear, há tempo de plantar, há tempo de colher. Sabe esse tempo? Pois é, nesse momento eu estava vivendo o tempo de prantear e aquelas pessoas não entendiam porque eu estava chorando. Por incrível que pareça, muitas vezes nós nos encontramos assim, muitas vezes passamos por fases assim. E as pessoas começam a nos caracterizar como pessoas egoístas por estarmos derramando a lágrima por uma pessoa que partiu, por uma pessoa que sofreu muito nesse momento, né, que sofreu muito nessa vida e se precisava partir. Mas, irmão, nós somos seres humanos. Existe um momento na nossa vida que nós choramos porque a dor, ela começa a nos sufocar. Não seria normal se eu simplesmente estivesse sorrindo, dando gargalhadas, por causa de se uma pessoa, um ente seria de partir. A gente precisa aprender a respeitar a dor do outro, a gente precisa aprender a respeitar quando uma pessoa está passando por um tempo diferente do seu. Porque se a gente não respeitar a dor das pessoas, se a gente não respeitar o momento de luto das pessoas, se a gente começar a dizer para elas que elas são egoístas por não deixarem aquela pessoa partir em paz, né, como se dizem, se a gente começar a reprimir a dor do luto, a gente não vai viver o propósito pelo qual aquele luto está acontecendo na nossa vida, pelo qual esse tempo está precisando acontecer na nossa vida. Se eu não tivesse me permitido chorar pela partida do meu pai, eu não teria aprendido valiosas lições que ele me deixou. Valiosas lições que Deus tem me ensinado e me ensina todos os dias, desde o dia que ele partiu.
Desde o dia que meu pai partiu, irmãos, eu tenho aprendido muito sobre fé. Eu tenho aprendido muito sobre gratidão, porque meu pai, mesmo passando pela dor, mesmo passando pela dificuldade, ele não era uma pessoa que reclamava. Ele não era uma pessoa que murmurava. Ele não era uma pessoa que culpava os outros pela dor que ele estava passando. Mas ele era uma pessoa que passava pela sua dor em paz. Ele era uma pessoa que apenas contava para Deus, apenas permitia que Deus conhecesse e sondasse o seu coração e soubesse o que ele estava passando. Ele não dividia a dor dele com ninguém, pois o que ele queria ensinar era aquilo que ele aprendia no meio da dor, e não a questão da murmuração, não a questão da blasfêmia, como muita gente, diante da dor, blasfema, começa a ficar contra Deus, revoltados contra Deus. Não. Ele começava a fazer piada mesmo da própria situação, ele fazia a gente rir das suas próprias dores, das suas próprias dificuldades, não da dor em si, mas porque ele tirava algo bom do meio e de tudo que ele passava, de tudo que ele vivia. Se eu não tivesse permitido me chorar pelo meu pai, se eu não tivesse permitido me afastar das coisas do dia a dia para poder refletir sobre o que eu estava passando, sobre o que aconteceu, eu não teria, irmãos, ouvido a voz de Deus. Eu não teria recebido o consolo de Deus, muito pelo contrário, eu teria reprimido aquela dor dentro do meu coração. E quando eu menos imaginasse, aquela dor ia explodir dentro de mim e eu ia viver um processo chamado depressão. É por isso que nós precisamos aprender a respeitar o tempo, a dor de cada um. Claro que nós não podemos deixar que aquela pessoa se afode na dor a ponto de nunca mais sair daquela dor. Porque a gente conhece pessoas que passam anos e anos no luto e não conseguem se restaurar daquele luto. Mas nós precisamos entender que nós precisamos encontrar meios para ajudar e não meios para atrapalhar. Se eu não tivesse vivenciado esse tempo de dor, eu não teria aprendido valiosas lições que o meu Senhor tem me ensinado e me ensina todo dia. Sinto saudades dele, sinto saudades das coisas que ele fez por mim, das coisas que o meu pai me ensinou, das coisas que meu pai fez por mim, sabe? Tenho saudade da pessoa que ele era para mim. Mas hoje meu coração, por eu ter permitido, por eu ter me permitido vivenciar esse luto, e por eu ter me permitido receber o consolo de Deus, receber as lições de Deus, hoje meu coração segue em paz em saber que meu pai está num lugar melhor do que esse mundo, em saber se meu pai se encontra na eternidade com o Senhor, em saber se o sonho do meu pai se era entrar no céu, porque ele deixou bem claro que o sonho dele era entrar no céu, era estar no céu com o Senhor. E meu coração se alegra em saber que Deus me consola e me confirma que meu pai está na glória com ele. O tempo do meu pai era o tempo de vitória, porque a gente sabe que a vitória de Deus para nós não é apenas nesse mundo, mas a vitória de Deus também pode ser com a nossa saída desse mundo. A nossa vitória, ela não é apenas vitória física, mas ela também é vitória espiritual, a ponto de Deus nos levar, de nos tirar desse mundo, de nos levar ao encontro dele, onde nos veremos face a face. A vitória do meu pai foi essa. O tempo do meu pai era o tempo de ser curado, não apenas fisicamente desse mundo, mas ser curado lá na eternidade com o Senhor. Foi um tempo diferente para mim, que é o tempo de dor, por conta da saudade, por conta da perca presencial dele. Mas ao mesmo tempo, esse tempo de dor tem me dado e tem me fortalecido, tem me oferecido um tempo de cura,
um tempo de restauração, um tempo de ensino muito grande, de lições valiosas, para que eu pudesse valorizar mais a vida, para que eu pudesse receber mais de Deus, a sua palavra, e pudesse confiar mais a minha vida ao Senhor. Parar de murmurar, parar de reclamar, enquanto se tem muito que agradecer. Então essa é a lição que eu quero te ensinar. Respeite os processos, as dificuldades, os tempos que cada um passa. Você pode ser diferente do seu, às vezes você reagir diferente daquela pessoa. Mas se você souber ajudar aquela pessoa de forma espiritual, orando por ela, intercedendo por ela, você vai mais ajudar do que atrapalhar. Que essa mensagem ela possa tocar no teu coração e você também possa compartilhar ela com outras pessoas que precisam dela, em nome de Jesus. Eu agradeço por terem ficado até o final, em nome de Jesus. Até a próxima.